Você conhece os vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria? Nesse espaço, no programa Mandato em Pauta, você vai conhecer um pouco mais da trajetória e dos projetos dos parlamentares aqui da Casa Legislativa. Neste programa, estamos recebendo o vereador Luiz Fernando Lemos, o professor Luiz Fernando, do PDT, ele que está em seu primeiro mandato e ele tem uma pauta voltada para a causa animal, também para o esporte e para a educação. E sobre esses projetos nessas áreas, conversamos com ele agora. Vereador, muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez, estar aqui na TV Câmara para falar sobre o seu trabalho enquanto parlamentar. Obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer poder estar conversando contigo, com toda a audiência da nossa TV Câmara e com toda a sociedade. Vereador, estamos no segundo semestre e eu gostaria que o senhor fizesse uma breve avaliação, assim, como é que está sendo essa atividade parlamentar, que é uma novidade, já que o senhor é vereador de primeiro mandato, né? Já passou um semestre aí da experiência, como é que foi? Passou voando, né? Pois bem, eu gosto de fazer esse olhar bem nessa linha do que foi feito e o que a gente se comprometeu a fazer, o que a gente planejou lá no passado. Qual foi a nossa promessa, qual foi a nossa conversa com o eleitor lá em outubro, um pouco antes? Eu estou muito satisfeito e tenho certeza que as entregas que a gente tem conseguido trazer para a cidade, para a sociedade, as discussões, elas vão exatamente ao encontro do que a gente se propôs lá atrás. Então, eu vejo pelas respostas que a gente tem tido nas ruas, nas redes sociais. A crítica é bom, é construtiva, mas a maioria das vezes a gente tem recebido elogios e tem recebido um agradecimento pela gente estar entregando o que a gente se comprometeu. Então, fazendo essa primeira análise, né, na linha da pergunta que tu fizeste, a gente está muito satisfeito. Foram 6 meses que passou muito rápido, mas também foi 6 meses de muito aprendizado, né? Se nós olharmos em 1º de janeiro, 2 de janeiro, quando a gente estava chegando, a gente não sabia a tramitação dos processos, a gente não sabia a parte burocrática, a gente tinha muita intenção. Eu falo a gente porque eu entendo que o nosso mandato é coletivo, é um mandato que vem que o grupo que trabalha com a gente tem papel, tem voz, não é uma coisa focada exclusivamente no vereador. O partido, o PDT vem junto, é um trabalho coletivo, mas claro que tem a nossa cara, tem a nossa identidade. Então a gente está muito satisfeito. A entrega nessas pautas que tu falaste e outras que são correlatas, vão bem ao encontro que a gente se comprometeu e fazendo bastante, né? Atendendo, não o volume pelo volume, mas o volume com qualidade. Então, acho que a sociedade deve estar contente com o que a gente tem entregue. Vereador, quero começar falando de um papel importante que o senhor desempenha aqui no Parlamento, que é ser presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Entre as pautas que foram desenvolvidas, uma que o senhor trabalha bastante é a questão da merenda escolar, né? Como é que está essa situação aqui em Santa Maria? O que chega de demandas, né? Porque as comissões, elas são lugares em que a comunidade vem e fala, bom, estou passando por isso, vereador, me ajude, né? Comissão de vereadores, grupo de vereadores, me ajude. Como é que está a situação da merenda escolar em Santa Maria? Bem, vamos começar pela resposta da comissão. Eu entendo que a comissão é uma honra poder estar presidindo ela nesse primeiro ano, né, nesses primeiros 6 meses, e a gente tem tido um trabalho bastante importante com relação, principalmente à educação, que talvez seja a bandeira mais forte do nosso mandato, e dentro dessa comissão, muito embora tenha a cultura e tenha o esporte, mas a educação ela é maior por si só. Então, a gente tem tido uma participação realmente em loco, como vereador e comissão, e presidente da comissão, visitando as escolas, as 86 escolas do município, né, indo realmente ver os problemas. E problemas e coisas boas também, né, ver as crianças, a felicidade, as aulas, tudo acontecendo. Infelizmente, muitas vezes a gente tem demandas que levam a gente precisar se posicionar, né, demandas de críticas, de situações que estão em problemas, como é o caso da merenda que tu trouxeste. Então, essa é uma demanda mais recente, das últimas que a gente recebeu, um grande problema. Algumas escolas no início diziam que tinham tido um acúmulo de merenda do ano passado, onde teve um recurso ampliado. E esse ano, por toda uma construção, uma conjuntura que vem se apresentando com dificuldades financeiras do Executivo, a gente percebeu que a merenda também foi, o suplemento da merenda foi impactado, né? Num primeiro momento, sendo proposto diminuir por 15 o valor que tinha sido colocado ano passado e depois chegando a um nível de metade do valor. Então, a gente tem feito chamamentos, a gente teve junto com
com o Conselho Alimentar do município, né? E a ideia foi fazer um chamamento com a secretária, também numa das nossas reuniões da comissão, onde se comprometeu a tentar buscar suplementar ainda esse valor para chegar no valor do ano passado, que é 1,5 milhão. Então, a gente está atento a todas as frentes, as possibilidades, e a merenda é um tema muito importante. A gente já falou em outra ocasião, né, porque o aluno sai de casa, muitas vezes, aquela refeição é a refeição mais importante do dia, infelizmente. Mas, felizmente, que nós, enquanto sociedade, temos uma estrutura que possibilita que essas crianças tenham esse espaço de alimentar para poder estar aprendendo. E nós, enquanto legislativos, nós, enquanto políticos, nós, enquanto sociedade, temos que suplementar, temos que entender que, se a sociedade está colocada assim, esse espaço precisa ter qualidade. Brizola já lutava muito por isso, né? Essa educação em tempo integral, uma educação alimentando, CIEPs, onde as crianças tinham o dia inteiro e saíam alimentadas. Então, a gente luta e vai continuar lutando junto à secretaria para que realmente seja um espaço, as escolas que formem esses nossos futuros cidadãos, cidadãos que vão ocupar a sociedade, mas que tenham toda a parte formativa, a parte educativa e a parte nutricional para poder estar tendo qualidade de estudo e qualidade de vida, né? Então, a comissão está atenta, essa é uma pauta importante, assim como outras tantas, os uniformes, foi um tema que a gente buscou, a questão dos roubos nas escolas, as questões de infraestrutura, enfim, a gente, enquanto comissão e enquanto vereador, individualmente, a gente esteve muito, muito perto dessa pauta e continuaremos sempre. Na parte formativa, né, dos alunos, a valorização do professor tem que estar sendo olhada, né? E nesse sentido a comissão também está trazendo os professores, né? Os professores, na verdade, vêm até a comissão pedindo auxílio em função da reforma da Previdência que pode chegar a qualquer momento, né? Então, como é que está indo essa interlocução, né, do Poder Legislativo com a comunidade escolar de uma forma geral? Bom, se nós olharmos, né, a gente teve 2 audiências públicas da comissão ao longo do primeiro semestre, né? Na verdade, no início, agora em agosto, e uns meses anteriores. Então, 2 audiências públicas focadas, né, desta comissão da educação e chamando os professores. Uma primeira mais pautada num âmbito geral, falar da educação como um todo, onde a gente lotou a Câmara de Vereadores e pôde estar realmente movimentando, e o tema em voga naquela ocasião, em especial, era a Escola Vitor Sartori, que estava tendo furtos repetidos. Então, foi uma luta que a gente conseguiu solucionar aquele problema, foi importante. E agora, a gente, nessa segunda audiência pública, a gente focou, então, a gente vai estar focando nessa questão da reforma da Previdência, né? Então, a reforma da Previdência que a gente sabe que é uma situação complexa, passa pela valorização, como tu disseste, e a gente precisa de uma resposta, na verdade, né? A grande questão é a resposta, porque as pessoas estão na incerteza, e incerteza é a pior coisa, porque tu não sabe para onde tu vai. Então, isso movimenta até o aluno que está saindo do ensino médio, que vai decidir, será que eu vou ser professor? Qual vai ser o meu futuro se a gente não sabe o futuro? Então, são decisões que impactam, às vezes, um impacto muito maior do que simplesmente ali, está mudando isso ou aquilo. Muda muita coisa, e muda o futuro, muda esses professores que estão pensando em constituir família, né? Porque outros trabalharam a vida inteira, estão chegando perto da hora de se aposentar, né? Então, a gente tem que estar atento, e estaremos e continuaremos atentos. Precisamos de uma resposta, se vai ter reforma, como ela vai ser, e o menos impactante possível, para que a gente possa estar dando valor ao servidor público. O servidor público em todas as instâncias, estou falando especialmente nesse caso dos professores, mas a gente sabe que o serviço público é essencial, é fundamental, e é o que dá valor para a nossa sociedade, é o que construiu a nossa sociedade até hoje. Não dá para a gente cair nesses mitos de alguns partidos que querem minimizar o serviço público. Isso é um absurdo tamanho, isso é fazer o mal para quem mais precisa, porque quem precisa do serviço público. Geralmente, quem quer terminar ou diminuir o serviço público é quem não usa ele. Então, estamos atentos, e o nosso telespectador que está acompanhando pode ter certeza que essa é uma luta, né, para o professor ter qualidade, para o serviço médico, para o servidor administrativo, para nós aqui, para vocês da casa. A gente tem que estar atento, e estaremos nessa luta sempre em prol do serviço público e dos professores.
Vereador, no primeiro semestre o senhor protocolou 20 projetos de lei. É uma produção legislativa muito intensa. Imagino que o seu gabinete não para mesmo, porque além da questão legislativa, está aí visitando, né, como o senhor falou, todas as escolas e entre outras demandas que nós vamos falar aí ao longo do programa. Um dos seus projetos que foi aprovado já em plenário é o projeto que altera a lei do bem-estar animal, que inclui a necessidade de reeducação para aquelas pessoas que cometerem maus tratos aos animais. Fale um pouco mais sobre esse importante projeto, né, que eu acho que nem precisaria estar propondo, porque é tão óbvio que a gente não pode maltratar os animais, mas infelizmente acontece muito, tanto que se não acontecesse não precisaria de uma lei, né? Bom, um tema bastante importante é a educação. A gente fala sobre educação, educação e educação. É a bandeira número 1, porque a educação transforma tudo. Então, quando a gente se depara com situações como a que a gente viu, por exemplo, no início do ano, com os gatinhos sendo castrados ao facão, né, uma situação absurda, isso nos assusta, né, nos coloca, enquanto sociedade, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Mas basta prender, dar multa ou qualquer coisa nesse sentido? Talvez seja uma solução. Mas a solução que mais impacta é mudar o futuro. E para mudar o futuro a gente tem que educar. A gente não vê hoje o cara que comete um crime de trânsito tendo que fazer uma reeducação para dirigir. Então, análogo a isso, a gente entende que não tem que ter o crime no animal. Mas se acontece, e acontece, não basta só punir, a gente precisa educar. Então, inserindo na lei um tempo de formação, 40 horas, curso sobre boas práticas, sobre o cuidado dos animais, vai servir para que essa pessoa talvez não cometa mais o crime, talvez ela também vai ampliar isso onde ela está vivendo, porque a gente acaba aprendendo, e aprendendo a gente, mesmo que dê má vontade de aprender porque foi punido, isso ele vai estar falando, vai estar comentando com os filhos, com os parentes, com os amigos, então a gente consegue, enquanto sociedade, estar educando. Eu acho que esse é o caminho. Todos os nossos atos aqui, e aí tu falaste do nosso gabinete, eu tenho que parabenizar eles. A gente selecionou uma equipe que quer fazer a coisa acontecer. Eu não estou sozinho aqui. Essas pessoas que estão trabalhando, elas querem fazer a coisa acontecer. Elas têm vontade de estar lutando. Os projetos, eles partem da gente, em discussão coletiva. O nosso gabinete é coletivo, o grupo trabalha junto. Então, realmente, são 20 projetos protocolados. Alguns vão andar, outros talvez não andem, mas tem outros tantos que não foram protocolados. Então, a gente, por falta de tempo mesmo, a gente tem realmente eu entendo que o tempo, a gente tem utilizado ele da melhor forma possível, e mesmo assim falta tempo. A gente gostaria de fazer mais, e vamos fazer, nós temos bastante tempo para frente para fazer. E o fazer para resolver problemas que a gente entende que estão apresentados, né, para qualificar a sociedade. Se nós olharmos, a gente tem uma vasta linha que transcende entre a causa animal, meio ambiente, educação, esporte e outros temas, né, pessoas com deficiência. Então, que a gente está atentos a essas temáticas e continuaremos. Então, esse nosso projeto me deixa muito feliz, talvez seja um dos primeiros que a gente conseguiu aprovar na casa, num momento importante, para começar a marcar um território, marcar uma pauta. E não é uma pauta que é minha, e aí isso foi muito bom. Eu sou muito feliz em dizer, hoje, quantas vezes a gente trouxe a discussão da causa animal para o plenário. E é uma discussão que eu fico feliz quando eu vejo os vereadores incomodados com eu estar tomando essa pauta. Porque é bom que se incomodem, porque se incomodam vão também trabalhar junto. Então eu disse isso na campanha e digo aqui para todo mundo. Eu não sou dono e eu acho que é importante nós termos muitas pessoas lutando por todas as pautas, inclusive pela causa animal. E quando a gente desacomoda algumas coisas, é positivo para a sociedade. Então eu estou muito tranquilo e feliz com as entregas e esse é um projeto que me orgulha, assim, muito. Ainda dentro da causa animal, o senhor tem outro projeto que está protocolado, está tramitando na casa, que fala sobre a comercialização dos animais, né? Ele regra. Quais são essas regras? É isso aí. Esse projeto, acho que vai ser bem polêmico, né, vereador? Vamos falar sobre ele, né, da importância dele, né? Porque Sim. o senhor fala muito e em algumas entrevistas que a gente fez, né, não compre, adote, né? O senhor tem essa bandeira. Então, o que prevê esse projeto? É bem nessa linha, né, como tu trouxeste. E isso ele foi movimentado exatamente por uma situação que a gente viveu na cidade, onde a gente visualizou um animal sendo vendido, numa situação não tão boa. E eu até na ocasião estava em Brasília, né, a trabalho, uma atividade da universidade, enfim.
E de lá de Brasília a gente conseguiu fazer toda a tramitação, escrever o projeto e protocolar. Porque é uma bandeira que nós tínhamos, né? Em algum momento nós íamos fazer isso, só que as coisas acontecem às vezes pelas necessidades. Então, você veio à mídia uma situação e não faz sentido a gente estar vendendo vidas, não faz sentido a gente estar comercializando isso, tem tanta coisa melhor, né? Tem tanta coisa que pode gerar renda, seja para o pet shop, seja para outras áreas de comércio, para ter um bichinho lá, às vezes passando frio num bretezinho esperando para ser vendido, né, sendo retirado da mãe muito precoce, as condições da matriz, né, que tem filhos e filhos e filhas e ninhadas. Então, isso dói a ponto de eu quase me emocionar quando eu estou falando contigo aqui. Então, é importante que esse projeto ande na casa, polêmico, talvez não. Eu acho que se ele é polêmico, aí a gente vê que tem um problema sério para resolver. Se ele for polêmico, a gente tem um problema sério na sociedade. E aí a gente tem que rever isso nas próximas eleições, porque é um absurdo que seja polêmico isso. Porque o comércio vai perder. Vai perder quando estiver vendendo os animais. Vai perder quando nós estiver vendo toda essa situação péssima que por vezes acontece. Então, eu acredito que é um projeto importante e precisamos que ande, sim. E Santa Maria tem que ser pioneira, protagonista, cidade de cultura, cidade que é educação. Não pode estar atrasada com relação a isso, comercializando um cachorrinho, um gatinho. Me incomoda. Vereador, outro projeto seu que foi aprovado é o que institui a nossa praça esportiva, então, que possibilita parcerias público-privadas para adotarem, falando numa linguagem mais simples, né, uma praça. Como é que vai funcionar, né? Como é que já está funcionando esse projeto, essa sua proposição? Bom, esse é um projeto que me orgulha muito, eu quero muito que ele comece a funcionar com mais força. Já tive vários empresários que nos procuraram e aí eu tentei ainda falar com o executivo, porque precisa ter um decreto de organização sobre ele, né? A gente não conseguiu ainda isso, então até aproveito a matéria para fazer essa cobrança, acho que é importante. E isso é uma questão que a gente tem feito também, né? Eu não tenho muito problema de cobrar, porque eu não, né, a gente está aqui para fazer a diferença. Não estou aqui para estar submisso a ninguém. A sociedade nos colocou aqui para representá-los. Então cobro e se não resolver, o problema vai continuar sendo cobrado. Então, eu acredito que o nossa praça esportiva só não aconteceu ainda porque faltou essa movimentação, né, do executivo, para que nós tenhamos essas regras mais claras. Então, o que é a ideia do projeto? Vamos supor uma empresa XYZ, que às vezes tem uma relação com aquela sociedade, com aquela praça, com aquele espaço, e ela quer investir não na praça como um todo, como talvez tinha Adote uma Praça. Ela quer colocar uma quadra, por exemplo, de basquete 3x3, que é uma questão que não custa não muito alto, faz um concretinho, bota uma tabela, botar sua marca ali, fazer aquela comunidade usar aquele espaço. Ou ela quer já reformar uma quadra que existe, ou quer colocar uma quadrinha de beach tennis, um espaço de calistenia, umas barras. E ela pode explorar, de certo modo, com um marketing, mantendo aquilo atualizado, mas tudo conforme as regras que o município vai colocar. Então, isso a gente vê que a cidade está extremamente carente de espaços públicos, de qualidade, e especialmente para o esporte. Teve uma reforma em Itaibé, teve uma reforma aqui ou acolá, mas ainda está muito distante do que a gente pode, do que a gente merece, do que a Santa Maria, com todas as características que a cidade tem, precisa ter. Então, dar essa opção para o empresário poder estar fazendo isso, ele vai estar fazendo uma entrega para o seu próprio público, né? Pega, por exemplo, ali Saturnino de Brito, ali, toda a quadra cheia de comércio, e a praça numa situação muito ruim. Isso no centro, imagina na periferia. Então, imagina o empresário dali da redondeza poder, aqui eu vou dar uma arrumada, vou botar esse espaço. Essas pessoas vão utilizar, os atletas, os praticantes vão estar utilizando, vão ter pertencimento àquilo. Pertencimento àquilo e também a marca do apoiador. Mas o principal, estando pertencendo, estando se utilizando, vai deixar que haja criminalidade, vai diminuir, vai ter o uso mais qualificado do espaço. O meu sonho, vou te dizer, é que, por exemplo, nós tivéssemos um beach tênis ou uma tela com sensor facial, a pessoa pudesse fazer o cadastro via prefeitura, mandasse o seu rosto e tivesse o horário para poder acessar. Olha que coisa maravilhosa. Por exemplo, usar gratuitamente o espaço. É meio utópico? Não sei, acho que basta querer. Então, mas o projeto já andou, agora, como eu falei, vamos tentar fazer movimentos para que seja organizado,
que seja feito o regramento para que possamos estar implementando nos mais diferentes pontos da cidade. Vereador, avançando na sua pauta, chegamos na sustentabilidade, né? O senhor tem um projeto que institui o selo verde para as empresas. O que prevê esse projeto? E esse é outro projeto que eu quero ver acontecendo. Também precisamos que ele seja organizado, né, para como vai ser esse selo, enfim, esse regramento, mas ele prevê que a energia fotovoltaica, as fontes de energias renováveis, né, que as empresas que utilizem ela possam também utilizar desse marketing do selo verde. E aí ele tem diferentes níveis, bronze, prata e ouro, né? Nós que viemos do esporte, gostamos das medalhas, de acordo com o percentual de energia renovável que é utilizado pelas empresas. Então, tu imagina, tu está andando no calçadão e tu quer comprar um blazer, por exemplo. E tu tem duas lojas, uma do lado da outra, e uma com selo verde na vitrine. Preços equivalentes, tu vai optar por qual? Tu tem um marketing em troca do selo verde. Imagina, o meu sonho é não ver o centro da cidade todo ele tapado de bandeirinha, selo verde, empresa selo verde, porque isso vai fazer com que o exemplo passa por gerações, a educação, as crianças e adolescentes vão estar vendo, vão estar reproduzindo, vão estar entendendo, e nós, enquanto economia, estamos ganhando, o empresário vai estar economizando, vai estar tendo um recurso oriundo da energia que deixa de pagar, então também vai poder estar investindo melhor nos seus funcionários, em outras possibilidades que ele necessite. Pode também buscar preço em função disso. Então, é uma conjuntura. E ainda sem falar do empresário que vende a placa fotovoltaica, energia renovável. Então, todo mundo ganha. Basta implementar. Então, está aprovado, quero ver ele acontecer. E foi uma ideia nessa linha também do meio ambiente. A gente tem visto tantas calamidades, tantas situações. Quanto mais a gente aproveitar das questões naturais sem devastar, a gente está indo na linha de ter qualidade, de ter futuro para as novas gerações, para os nossos filhos, para os netos, né? Então, é um projeto que me orgulha também, me orgulha muito. Vereador, sobre as emendas parlamentares, né? O senhor trouxe emendas de um deputado federal para Santa Maria. Quanto que foi esse valor? Onde vai ser investido? Então, a gente tem um facilitador, que a gente tem a Universidade Federal de Santa Maria como um espaço que a gente tem, que a gente atua como docente. Então, atualmente, a gente tem 2 caminhos das emendas, um via município e o outro via universidade. Então, o primeiro deles, vamos para o município, a gente trouxe R$200 mil, isso ainda já articulado no final do ano passado, um pouco depois da eleição, já conversando com o deputado Pompeu, junto com a Maria Isabel, que é minha noiva, do projeto Quatro Patas. Nós estávamos no almoço com o deputado Pompeu, definindo outras coisas sobre uma emenda que ele tinha mandado para a universidade, e ela articulou essa conversa, que é da causa animal, e ele já planejou que ia nos mandar. Então, a gente fez já a entrega para a prefeitura do documento, mandando esses R$200 mil para a Superintendência de Controle e Bem-Estar Animal, e falava recentemente com a superintendente, a gente vai fazer uma castração em massa de cerca de 1.000 gatos, né, com esse recurso. Então, vai ser especificamente para gatos, para castrar, que tem superpopulação dos gatos na cidade. Essa foi uma parte. A gente também já alinhavou mais R$200 mil com o deputado, que vai para a universidade, para um projeto que a gente está ainda em fase de elaboração, que vai para a linha de levar o esporte nas escolas, né? O esporte, a gente quer conectar pautas como esporte universitário, escola e a saúde. Então, a gente quer fazer o esporte universitário inicia na escola, alguma coisa nesse sentido, que vai fazer com que a gente consiga estar movimentando cerca de 500 alunos ou mais, né? Ainda não definimos bem certinho, para que eles tenham aulas do esporte, tenham aulas também do aprendizado, de entender os caminhos e fazer com que eles também pensem, poxa, eu posso chegar na universidade. Às vezes, a gente tem que também pensar que tu conseguir ensinar que a universidade que está ali é possível acessar, para quem nunca pensou e não teve ninguém na família, é muito legal. Então, assim, fazer um trabalho de esporte nas escolas, como acontece vários, eu tenho alguns projetos, é muito importante. Mas talvez mais importante é, no meio dessa brincadeira de ensinar o esporte, é tu ensinar que, pelo esporte, através do esporte, existe uma universidade e que tu pode virar um professor de educação física, um médico, um dentista, qualquer profissão. Então, esse é um dos projetos que vai andar através dessa emenda do deputado.
e que já tem outros encaminhamentos, já tem outros planejamentos, a gente também já está tratando, por exemplo, a possibilidade de trazer um recurso para constituir uma clínica com ressonância magnética para animais junto ao hospital veterinário. Então, também é um valor robusto que ainda não veio, mas está conversado com o deputado. Então, tem muita coisa boa para vir pela frente, né? Provavelmente isso eu vou conversar contigo nos próximos programas, no futuro próximo, né? Vereador, de forma breve, e as suas emendas impositivas para 2026, né? Onde o senhor pretende aplicá-las? Sabes que a gente tem tido grande procura, isso é normal da aqui na casa, e eu tenho respondido para todo mundo que eu não vou dar certeza que vai receber. Por que eu tenho feito desta forma? Porque a gente quer realmente discutir no coletivo do nosso gabinete onde elas vão ser implementadas, mas a gente está tudo guardando. De fato, a gente tem um olhar na parte da saúde. A gente quer colocar lá na unidade de saúde da Vila Maringá, boa parte, se não tudo, porque é um espaço que foi ampliado e não foi entregue, a obra está parada, então precisa ali de uns 500 mil para terminar. Falei com o secretário, então a gente quer ver quanto que realmente quanto que custará isso, e queremos implementar ali. De fato, assim, não é dividir um pouquinho aqui, a gente quer fazer uma coisa que resolva um problema. E com o restante, a gente tem um olhar, sim, educação e o esporte como bandeiras. Então, possivelmente, a gente vai estar apoiando algumas atividades esportivas. Por exemplo, isso com certeza o time da Universidade o time da Associação Universitária de Futsal, que joga a Série Ouro. Então, esse time vai ter um suporte. E as escolas, a gente tem conversado, sim, sem dúvida, muito vai ser nessa linha. Não posso ainda dizer exatamente onde, mas são bandeiras que a gente traz no mandato. E a causa animal também, não podemos esquecer, né? Vereador, acompanhando as sessões plenárias, o senhor é um dos vereadores que mais traz problemas da comunidade, principalmente da infraestrutura, nas escolas, nas ruas, né? O senhor pretende continuar nesse trabalho fiscalizatório, né, trazendo os problemas da comunidade, levando também através de pedidos de providência, pedidos de informação para o Executivo? O problema é que os pedidos não são respondidos, né? Mas vamos lá. Claro que sim, é para isso que eu estou aqui. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho por que me deixar de falar. Não tenho dívida com ninguém, eu posso falar o que eu quiser. E adoro dizer isso, e direi sempre. Eu vou trazer porque eu estou andando, porque eu converso com as pessoas, porque as pessoas precisam. Que pena que eu não queria ser o que mais faz, eu queria estar lutando para ter um número tão bom quanto outros colegas nessa questão crítica. Porque a crítica ela não é para dizer que o governo está péssimo. Não é. A crítica é para que não esteja péssima, é para que a gente melhore, é para que a gente qualifique. Então, quando a gente traz as demandas, é porque elas chegam, porque a gente vai lá e vê, porque a gente vê, dá vontade de abraçar as pessoas quando a gente conversa. São situações que nos incomodam. E imagina se incomoda a nós, que só olha, imagina quem está lá dentro, quem está numa situação que chove na escola, quem está, por exemplo, que nem lá em Camopi, na escola que chove e alaga, quando tiver um teto quase caindo na outra escola, aquela situação que a diretora tinha que subir para encher a caixa d'água, se eu não falar, quem vai falar, né? Então a gente precisa falar, e vamos sim estar falando, e por vezes eu sinto que alguns colegas entendem no pessoal, por exemplo, a Maratona de Santa Maria, vai sair ou não vai sair? Perguntei há um tempo atrás, né? É impressionante, tinha data para 14 de setembro, uma maratona que pretendia trazer 5 mil atletas. Os atletas que são da seleção brasileira, que vinham, me mandaram um áudio, amigos, Luiz, não vou, não tem como eu programar para uma coisa assim que é incerta. Isso é planejamento, como é que eu não vou falar? E aí mexe na economia da cidade, aí falta dinheiro, mas um evento que era para trazer as pessoas não tá confirmado. Tem que ser falado. E tem que ser falado não para bater nesse ou naquele. Tem que ter falado para que não se faça assim. Se não você sabe fazer, tem que se aprender. E alguém tem que apontar. Então é por isso que a gente faz. Continuaremos. Já fizemos agora um pouco. Vereador, nós estamos encerrando o programa, mas eu gostaria de lhe dar um breve espaço para falar sobre os seus projetos. Então, o que o senhor pretende fazer até o fim deste ano? Bom, a ideia é a gente manter nessas pautas que a gente tem trazendo, né? Como tu falaste, tem 20 projetos protocolados, tem outros tantos sondados, pontuado a linha que a gente quer trabalhar. Então, a ideia é realmente manter atuante, manter buscando
os problemas para buscar soluções, mas a ideia é que não tenha problema, então, mas infelizmente tem. A causa animal, uma bandeira importantíssima, trazer para discussão, buscar soluções, buscar exemplos de municípios que têm conseguido ter mais êxito e pensar também uma forma de buscar recursos para o município, porque também não adianta a gente só ficar falando e não ter recurso. E eu acho que esse é o caminho. Se Santa Maria conseguir buscar ampliar a receita, a gente consegue minimizar os problemas ou ter dinheiro para fazer o planejamento e as coisas andarem. Então, não vou te responder assim, tem projeto esse, aquele ou aquele outro. E tem vários já que estão apontados. Mas acho que o caminho assim, é boa vontade e dizer para nossos telespectadores que estamos sempre à disposição. Por vezes eu não consigo estar presente, como é humanamente impossível de estar 2, 3 lugares ao mesmo tempo, mas o nosso gabinete não para, a gente está em todos os lugares. Queria ter mais 10 assessores, porque a gente estaria fazendo muito mais. Obrigada, vereadora. É sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigada por ter aceito o nosso convite e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. A TV Câmara é extremamente importante para a nossa sociedade, informa, comunica e mostra o trabalho que está sendo feito aqui. Muito obrigado. Este foi o programa Mandato em Pauta com o vereador professor Luiz Fernando, do PDT. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá e fique por dentro das atividades que acontecem aqui no Parlamento Municipal. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.